Sabe o filme Idiocracia? Aquele futuro distópico onde todo mundo é tão burro que o presidente Camacho acha que resolve a quebra de safra jogando bebida isotônica nas plantações. Porque, afinal, tem eletrólitos. E é isso que as plantas querem. Ei, não é aquela coisa da Brando? Eles estão irrigando com isotônico. Brando, o mutilador da sede, veio para substituir a água em todo lugar. A piada, claro, é que as plantas estavam morrendo de sede, de água, não de energético de academia. Pois bem, parece que o Brasil não ficou tão no passado assim, porque nosso presidente Lula resolveu entrar na vibe Camacho. Hoje ele apareceu num vídeo plantando uva, como se fosse o Chico Bento socialista, e jurando que isso é resposta para o tarifaço do Trump. Ou seja, enquanto os Estados Unidos metem 50% de taxa na nossa cara, Lula planta treta diplomática e uvinha de horta doméstica. E assim como no filme, o resultado vai ser o mesmo. Nada cresce, nada prospera e a colheita do governo será só de problemas. Brasilinas e brasilinos, a palhaçada geopolítica ganhou mais um capítulo. Temos Donald Trump, o homem que fala mais grosso que o Stallone em Rambo 2, jogando um tarifaço de 50% na cabeça do Brasil. E quem o povo culpa? A maioria diz que é Lula. Outros poucos dizem que é Bolsonaro ou o filho 03, que virou correspondente internacional de pastelaria política. E no meio disso tudo, o Xandão, nosso vilão Marvel versão careca, já está na lista negra da Lei Magnitsky. A treta tá tão boa que parece final de dorama produzido pela equipe do Chaves com o roteiro da Jeanette Claire. Trump acordou de mau humor, olhou para o Brasil e falou: "Vocês são péssimos parceiros comerciais, agora vai ter tarifaço." E não é qualquer tarifa, é 50%. Meio a meio. É como se o Brasil fosse pedir pizza e o entregador dissesse: "Tá aqui, só que custa o dobro porque você é chato." E o mais engraçado, Stalinácio jura que a culpa não é dele, é da família Bolsonaro. Datafolha até mediu. 35% dizem que a culpa é do Lula, 22% do Jair, 17% do Eduardo. Resumindo, se até o Datafolha diz que a maioria do povo culpa Lula, é porque 100% do povo culpa Lula. Aliás, eis que Stalinácio, o bebum de Garanhuns, o homem que ia acabar com a guerra da Ucrânia tomando cervejinha num bar, resolveu enfrentar Donald Trump plantando uva. Sim, uva Vitória, sem semente, made in Embrapa. O cara acha que está resolvendo uma guerra comercial com horticultura. É tipo Thanos chegando com a manopla do infinito e o Vingador que aparece para salvar o dia é o Chico Bento, com um pé de uva. É uma abóbora. E o pior, ele já fez isso mês passado com jabuticaba. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. Virou rotina. Toda vez que Trump fala grosso, Lula planta uma fruta. O próximo passo é inaugurar o pomar da resistência no Alvorada. Melancia contra sanção, banana contra embargo, abacaxi para dividir com o povo. E enquanto o Nove Dedos faz jardinagem, Trump está jogando bomba atômica diplomática. O Laranjão não só defendeu Bolsonaro publicamente, como chamou o processo contra ele de execução política. We're doing better than any other country in the world right now. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs.
and they're not happy, but that's the way it goes. Voltando ao Datafolha, 35% culpam Lula, 15% culpam Chanderleia e Lula deve estar culpando Sidônio e a Globo News, porque mesmo depois de mais de um mês com a mídia e os marqueteiros bombardeando a palavra soberania na cabeça do povo, a narrativa de que o Bolsonaro é culpado pelas tarifas não colou. Parece que os discursos e decisões do Chandelli também não surtiram efeito. A gente traz agora um novo levantamento Datafolha, que perguntou qual figura brasileira é a principal culpada pelo tarifaço de Donald Trump. Vamos aos números. 35% dos entrevistados disseram que é o presidente Lula. 22% atribuem o tarifaço ao ex-presidente Jair Bolsonaro. 17% a Eduardo Bolsonaro. Reage, Sidônio! Aumenta a milícia digital! Agora, se o Datafolha deu isso, imagine quão desfavorável a Lula é a real opinião popular. Mas a verdade é que o grande culpado pelas tarifas é o governante de fato do Brasil, Chandecir. Lula é só o palhaço de auditório contratado pelo STF. Duvida? Então olha isso. Aqui é um presidente que bota a mão na massa, pô. Veja, aqui eu estou plantando uma uva Vitória. É uma uva do Vale do São Francisco. Não adianta o presidente Trump taxar a nossa uva, porque, se for necessário, ela vai para a merenda escolar, sobretudo porque é uma uva sem semente. Então está aqui plantado e registrado o primeiro pé de uva Vitória no Palácio do Alvorada. Isso aqui não é fake news, nem inteligência artificial, estou com a mão suja mesmo de terra. A uva brasileira, desenvolvida por uma empresa chamada Embrapa, que é uma das maiores empresas, sabe, tecnologia agrícola do mundo. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar, para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro. O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, para o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Uau, que mensagem poderosa do Lula para Donald Trump. Plantar uvas. O homem realmente acredita que a solução para o maior tarifaço da história é brincar de Chico Bento no Jardim do Alvorada. É uma abóbora. É quase poesia. Trump sanciona, o dólar dispara, a economia sangra e o pai dos pobres aparece de enxadinha na mão, achando que é o mestre Yoda ensinando o Jedi a controlar a força. Todo domingo é dia do painho acordar de ressaca do dia anterior e fazer bobagens no Palácio do Alvorada. Enquanto isso, a tarifa Lula-STF já virou imposto secreto. Todo produto brasileiro que chega nos Estados Unidos paga não só o frete, mas também o preço da incompetência, da mentira e das bravatas de Brasília. O time de ministros, essa constelação de inúteis que parece elenco da Praça é Nossa versão distópica, só sabe colecionar fiascos internacionais. Que Haddad informou à imprensa durante uma entrevista que a reunião com o secretário do Tesouro foi cancelada, Scott Bessent foi cancelada. E ele atribui, então, às articulações da direita que está atuando lá nos Estados Unidos. Pois bem... E aí surge o Pingão, interpretando o papel que lhe cabe desde sempre. O de palhaço de circo mambembe, que acredita estar num teatro da Broadway. Todo mundo sabia, até o vice, que deve se perguntar diariamente em que momento da vida assinou esse contrato, que trazer o ladrão de volta ao palco do crime seria como escalar o Didi Mocó para administrar a NASA. Resultado? O Brasil virou chacota diplomática, exportador oficial de vergonha alheia. E a única safra que vai crescer com força no pomar do Alvorada é a da humilhação nacional. E detalhe, um pé de uva Vitória geralmente leva de 3 a 4 anos para começar a produzir frutos após o plantio. Lula pensa que vai morar no Alvorada para sempre. Aliás, que irônico fazer vídeo com uva Vitória. Vitória de quem?
porque até agora é derrota atrás de derrota. O Gambá do Guarujá disse que a uva vai para merenda escolar caso não dê para exportar. Ou seja, as crianças vão comer tarifaço no recreio. É o famoso lanche Magnitsky Kids. E o pior, o homem ainda perde para Trump visitar o Brasil e conhecer o país do samba, carnaval e futebol. Lula acha que o Trump vai largar o Texas para vir dançar axé com a Janja no Alvorada. Já no mesmo dia em que o Laranjão defendeu Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos estão preparando mais sanções contra autoridades brazucas. Em uma entrevista à Reuters, o 03 disse que acredita que novas sanções norte-americanas devem vir, porque Chandler Clayson está dobrando a aposta. Para Eduardo, secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, está aplicando alguns remédios diplomáticos no Brasil antes que um regime se consolide. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Eduardo Bolsonaro, aquele mesmo que a esquerda gosta de chamar de 03 diplomata de hambúrguer, parece que acertou na mosca de novo. E olha que não precisou nem fritar bacon no Texas para provar. Até o Metrópolis, jornal nada simpático à família Bolsonaro, teve que engolir seco e admitir: vem chumbo grosso do Trump para o regime supremo PT. Segundo o colunista Paulo Capelli, a Casa Branca não está de brincadeira. Depois de uma reunião em Washington com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, Trump decidiu que não vai só dar bronca em Xandão. Vai botar a turma inteira da primeira turma do STF na lista de alvos da Lei Magnitsky. É tipo reality show. Quem será o próximo eliminado do sistema financeiro internacional? E não é só o carecão do Xandengoso que dança. Na plateia da degola podem entrar Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. A esposa de Chandelmo, Viviane, também entrou no radar, porque, afinal, quando o Magnitsky chega, até parente precisa se explicar. A única carta na manga que sobrou para os togados é uma anistia aprovada pelo Congresso antes da sentença contra Bolsonaro. Mas como isso é tão provável quanto o Lula plantar uma parreira e dela nascer liberdade de expressão, o plano B dos ministros é condenar Bolsonaro
e depois fingir generosidade, aceitando uma anistia de fachada. Nos bastidores do Clube da Toga, os ministros do STF estão ensaiando o que chamam de recuo possível. Traduzindo do juridiquês para o português claro, eles querem continuar posando de super-heróis da democracia, condenar Bolsonaro num julgamento de PowerPoint, mas depois fingir que são magnânimos e aceitar uma anistia do Congresso. É o famoso te bato, mas deixo a sua mãe passar pomadinha. A ideia é simples. O Supremo condena, mas deixa o Congresso soltar. Assim eles mantêm o teatrinho do golpe de Estado imaginário e, ao mesmo tempo, tentam evitar que Trump distribua mais sanções Magnitsky do que bombom serenata de amor em festa infantil. O problema é que, para os americanos, esse teatrinho cheira a marmelada de padaria. E olha a ironia, os ministros acreditam que isso seria um grande gesto de recuo. Mas recuo de quê? Condenam o cara, deixam ele inelegível e depois dizem: Mas ó, se o Congresso quiser, pode soltar, a gente não liga. É tipo aquele valentão da escola que enche o colega de porrada, mas depois diz: foi brincadeira, hein? Não leva a mal. Agora, tornar Bolsonaro elegível de novo para 2026? Nem pensar. Isso para os ministros seria como ver Jason voltando no Sexta-feira 13, parte 20. Afinal, foi justamente para impedir Bolsonaro que eles abriram a jaula do Lula, derreteram a Constituição e transformaram o Brasil num cosplay de Venezuela, escrito por roteiristas da Globo News. Em resumo, o STF quer bancar o vilão de novela que manda prender, mas depois solta só para não perder a pose. O problema é que, do outro lado, Trump não assiste e vale a pena ver de novo. Ele prefere cortar a luz direto no episódio final. Mas tem um detalhe que deixa os togados de cabelo em pé. Bom, pelo menos os que ainda têm cabelo. Trump não tá nem aí pro teatrinho. Segundo o Lorival Santana, da CNN, o Laranjão já deixou claro. Quem votar para condenar Bolsonaro vai levar sanção na testa. Ou seja, não adianta fingir que é recuo quando o rolo compressor americano já ligou o motor. Os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já é antecipadamente uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né? Assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né? E sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem: não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington. É possível também. Desde a primeira carta do tio Trump eu já avisei. Esqueçam essa fanfic de mesa de negociação. O homem não vai sentar com o emissário do Lula nem para dividir uma porção de coxinha no boteco. A pauta do Laranjão é de uma simplicidade infantil. Bolsonaro elegível. É isso. Não tem rodapé em letra miúda, não tem cláusula escondida, não tem vamos ver depois. Ah, mas isso é impossível, dizem os iluminados da República das Mortadelas. Beleza, então um acordo também será impossível. Trump não é petista para topar acordo que só existe na cabeça dos Janones. Em resumo, ou o STF desengaveta a ficha limpa do capitão, ou os togados vão descobrir que não existe negociação possível quando o oponente é um rolo compressor laranja com gravata vermelha. No meio disso tudo, Stalinácio segue com a estratégia,
fazer papel de palhaço. O homem já virou um meme ambulante. Enquanto Trump aplica tarifaço, o gnomo de 9 dedos aplica frutoterapia. Enquanto o STF pensa em condenar e anistiar, o presidente pensa em plantar jabuticaba. Enquanto a Casa Branca fala em sanção, Lula fala em carnaval. Stalinácio anda soltando esses vídeos patéticos de pomar pedagógico, planta jabuticaba, planta uva, só falta agora plantar bananeira para o Xi Jinping, achando que engana alguém. A ideia é simples, distrair o povo com hortinha de fundo de quintal, enquanto o país afunda em dívidas. É a famosa estratégia Olha o passarinho. versão olha a frutinha. Negociar com Trump? Esquece. O descondenado precisa de inimigo externo urgente, tipo vilão de desenho animado. Afinal, enquanto o laranjão grita dos Estados Unidos, ninguém presta muita atenção na bomba relógio aqui dentro. 9,4 trilhões de reais de dívida. Isso mesmo, trilhões. É tanto zero que parece conta de influencer vendendo curso online. E não para por aí. Bota uns juros de 15% ao ano em cima dessa fatura e mistura com uma inflação que já está quase dobrando a meta. É tipo receita de bolo do desastre. Pega a dívida impagável, adiciona juros pornográficos, polvilha a inflação por cima e serve gelado com cara de "a culpa é do Bolsonaro". No fim das contas, a única coisa que Lula conseguiu plantar de verdade foi um país quebrado. O problema é que não é ele que vai pagar essa conta. Quem paga somos nós, os otários da plateia, assistindo o show de palhaçada enquanto a dívida cresce mais rápido que a barriga do Pacheco no rodízio de pizza. É como se estivéssemos em Idiocracy versão brasileira. O país em crise, mas o presidente está preocupado com o pomar do Alvorada. No fim das contas, o que temos é isso. Lula plantando fruta, o STF plantando condenação e Trump plantando sanção. O Brasil virou uma grande horta geopolítica. Só que, em vez de colher prosperidade, a gente colhe tarifaço, inflação e constrangimento internacional. No fim das contas, em idiocracia, quando trocaram o energético pelo básico, a boa e velha água, as plantações voltaram a crescer. Já no Brasil, a piada é ainda pior. Lula não planta água, não planta solução, planta uva, planta treta, planta vergonha internacional. E se no filme o presidente Camacho acabou como meme da burrice coletiva, aqui o desfecho não vai ser diferente. O único fruto que o governo 9 dedos vai colher é o da incompetência. E esse, meus amigos, nem com eletrólito, nem com uva Vitória dá para engolir. Cuidado, hein, Lula? Trump pode decidir plantar mandioca. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.